Provavelmente você já deve ter ouvido alguém dizer: "Isso é muito 1984". Normalmente essa frase vem acompanhada de um certo medo, uma câmera apontada para você ou um reality show passando na TV. E aí surge a pergunta: será que o livro 1984 do George Orwell realmente inspirou os realities que a gente consome hoje em dia? E um spoiler, não é que o Orwell tenha inventado os realities, mas ele definitivamente ajudou a plantar essa semente. E hoje a gente vai entender exatamente quais ideias dos livros abriram caminho para esse tipo de entretenimento. E por que isso é tão curioso e o que isso diz sobre nós como sociedade. Dá um play e tá explicado. Só para deixar claro, todas as vezes que eu falar 1984 nesse vídeo aqui, eu vou estar me referindo ao livro do George Orwell e não necessariamente a um ano. Publicado em 1949, 1984 é um romance distópico escrito por George Orwell, que é um pseudônimo de Eric Arthur Blair, um escritor e jornalista britânico que usava a literatura como ferramenta de crítica política e social. Orwell não escrevia sobre futuros opressores por pura imaginação. Ele viveu guerras, acompanhou de perto a ascensão de regimes autoritários na Europa e tinha uma obsessão quase profissional por entender como o poder controlava narrativas. Antes de 1984, ele já tinha escrito A Revolução dos Bichos, uma fábula política que também critica governos autoritários, só que usando animais, o que torna tudo ainda mais irônico. Em 1984, essa crítica fica mais direta e mais pesada. O livro apresenta um mundo onde a vigilância é constante e a liberdade individual praticamente não existe, e o governo se mantém no poder controlando toda a informação, linguagem e comportamento. Orwell morreu em 1950, pouco tempo depois do lançamento do livro, sem imaginar que décadas depois suas ideias seriam usadas não só para criticar o poder, mas também para explicar fenômenos da cultura pop e do entretenimento. E é justamente essa ponte entre a distopia e diversão que a gente começa a entender a partir daqui. Um dos pontos centrais de 1984 é a vigilância ininterrupta. No livro, as pessoas são observadas o tempo todo, mesmo quando elas estão sozinhas, ou acham que estão. Nos realities, essa lógica aparece de forma curiosamente invertida. Os participantes sabem que estão sendo observados, mas ainda assim continuam ali. Câmeras no banheiro, na cozinha, no quarto, tudo vira conteúdo. A grande diferença é que em 1984 isso é uma punição, no reality show é um prêmio, só que o mecanismo é bem parecido, comportamento moldado pela presença constante do olhar do outro. Em ambos os casos, ninguém age 100% natural quando sabe que está sendo vigiado. Nem o personagem do livro e muito menos os participantes brigando por uma louça ou as compras semanais. No livro, o chamado Grande Irmão é uma figura autoritária quase mítica, que ninguém sabe se realmente existe, mas todo mundo teme. Já nos realities, essa figura autoritária virou quase um personagem simpático, uma voz que dá bronca, propõe provas e anuncia eliminações. Mas a essência é quase a mesma, uma entidade invisível que controla regras, tempo, punições e recompensas. Curiosamente, o nome de um dos realities mais famosos da TV brasileira foi escolhido exatamente por causa do livro, com uma provocação irônica. É como se a gente tivesse dito: e se a vigilância total fosse entretenimento? E aparentemente essa pergunta deu certo. Em 1984, as pessoas aprenderam a controlar até as próprias expressões faciais, com medo de demonstrar algo considerado errado pelo sistema. Nos realities, isso aparece quando o participante começa a pensar: será que o público vai gostar disso? A câmera vira um juiz silencioso. Mesmo sem um governo autoritário, existe um controle social fortíssimo, exercido pelo próprio público, pelas redes sociais e pelos votos. Não é o Estado que pune, mas o cancelamento. A lógica muda, mas o efeito psicológico é surpreendentemente parecido. O primeiro programa que muitos consideram ter aberto o caminho para o gênero moderno dos realities foi o Candid Camera, uma atração de pegadinhas com câmeras escondidas que começou na TV americana lá nos anos 50. Já sob o formato mais próximo do que conhecemos hoje em dia, com pessoas reais sendo observadas 24 horas por dia, está em An American Family, exibido em 1974 pela PBS dos Estados Unidos, o que é considerado por muitos historiadores como o primeiro reality show no estilo documentário. Mas foi só com The Real
Real World, em 1992, que o formato que se parece com os realities atuais realmente decolou. Jovens desconhecidos morando juntos, vivendo conflitos, romances, dramas pessoais e sendo filmados sem roteiro por vários meses. A partir daí, o gênero explodiu com competições de sobrevivência, como Survivor nos anos 2000, ajudando a consolidar ainda mais o formato. Tá, mas e quantos realities será que existem por aí? Bem, não existe um número oficial exato, porque novos programas surgem o tempo todo em diferentes países e plataformas, mas há estimativas de que existam milhares de formatos de reality show produzidos globalmente, cobrindo tudo desde talentos musicais até competições de sobrevivência, convivência e estilo de vida, com grandes produtoras especializadas criando muito desses formatos para rádio, TV e streaming. Outra ideia importante de 1984 é a destruição da vida privada. No livro, não existe espaço seguro para ser quem você realmente é. Já nos realities, a intimidade vira mercadoria. Choro, briga, romance, crise existencial às 3 da manhã, tudo vira entretenimento. A diferença é que hoje isso não acontece apenas na TV. Redes sociais, stories, vlogs e lives fazem com que qualquer pessoa possa viver uma mini versão do reality show todos os dias. Orwell até falava de um futuro opressor. Talvez ele nem imaginasse que a gente voluntariamente entregaria nossa intimidade em troca de likes. E você, o que pensa disso? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Tudo isso não é só curioso do ponto de vista cultural, mas também psicológico. Pesquisas na área da psicologia social e mídia mostram que ser observado muda o comportamento humano, um fenômeno conhecido como efeito Hawthorne, onde as pessoas tendem a agir de formas diferentes quando sabem que estão sendo observadas. Isso ajuda a explicar também o porquê os participantes de reality shows passam a exagerar nas emoções, criando personagens ou se policiar o tempo todo, mesmo quando dizem que eles estão sendo eles mesmos. Ao mesmo tempo, quem assiste também não é um espectador neutro. Em 1956, dois pesquisadores americanos, Donald Horton e Richard Rowe, publicaram um artigo acadêmico chamado Mass Communication and Parasocial Interaction. Nesse estudo, eles descreveram cientificamente um fenômeno observado inicialmente no rádio e na televisão. O público tende a criar vínculos emocionais com pessoas da mídia, mesmo sem qualquer relação real com elas. É o que a psicologia chama de interação parasocial, quando sentimos empatia, raiva, identificação ou torcida por alguém que nem sabe que existimos. E é aí que a engrenagem do reality show se fecha. Enquanto os participantes ajustam seu comportamento porque sabem que estão sendo observados, o público se sente parte ativa da experiência, julgando, votando e comentando como se estivesse dentro da casa. A curiosidade aqui é que esse ciclo de observar, julgar e reagir lembra muito a lógica descrita por George Orwell em 1984. No livro, o poder só funciona porque as pessoas sabem que estão sendo observadas o tempo todo, e por isso passam a se autocontrolar, moldando seus comportamentos mesmo sem alguém dar uma ordem direta. A vigilância não precisa agir o tempo inteiro, porque o medo de olhar constante já está fazendo o trabalho. Nos reality shows, essa lógica reaparece de forma invertida. Não existe imposição estatal, ninguém é obrigado a assistir ou participar, mas o efeito psicológico é bem parecido. Os participantes ajustam suas atitudes porque sabem que estão sendo vistos, enquanto o público observa, julga e reage emocionalmente, sentindo-se parte ativa do processo. Assim, a vigilância deixa de ser apenas uma ferramenta de controle autoritário e se transforma em um jogo emocional coletivo, sustentado pela atenção e pelo engajamento de quem assiste. George Orwell não previu os reality shows do jeito que eles existem hoje, mas ele antecipou algo muito mais profundo: a nossa relação estranha com o olhar constante, com a exposição e com o controle do comportamento. A diferença é que no mundo real, os realities não impuseram as câmeras, a gente ligou elas sozinho. Então, da próxima vez que você estiver votando para alguém sair ou ficar de um programa, talvez valha a reflexão: quem está realmente no controle? O participante ou quem está assistindo do sofá? Você gostou desse assunto? Não esqueça de deixar seu like e seu comentário. Até mais!